Olá, nesse episódio do Prosa e Lavoura, vamos descomplicar a aplicação de defensivos agrícolas. Eu sou o Thiago Strobel, gerente comercial da Strobel Sementes, e vou conversar com os sócios da Equalizagro, empresa referência no Brasil em eficiência na aplicação de defensivos. São eles Felipe Moura e Adriel Fal. Sejam bem-vindos e gostaria que vocês se apresentassem à nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe, sou fundador da Equalizagro, sou engenheiro agrônomo e estou há bastante tempo, completando aí 12 anos hoje, de dedicação total à tecnologia de aplicação, dedicação total à pulverização agrícola. Olá, Thiago, meu nome é Adriel Fal, sou diretor técnico e sócio da Equalizagro. Estamos aí há 9 anos no mercado trabalhando exclusivamente com tecnologia de aplicação. Hoje eu sou diretor técnico e sócio na Equalizagro. Com o objetivo de atingir novos recordes de produtividade com desafios climáticos, a eficiência na aplicação de defensivos é decisiva para o sucesso de uma lavoura. Vamos falar um pouco de como descomplicar isso para o produtor no dia a dia. O que ele precisa observar para alcançar a eficiência na aplicação dos defensivos agrícolas? Vamos rotacionando aí. É bastante amplo, né? É difícil de resumir tudo isso, né? Tudo que precisa ser feito, mas também não dá para ficar rodeando. Tem coisas básicas tem coisas básicas que precisam ser executadas, né? Que precisam ser feitas. Então, assim, a primeira grande confusão que é feita, nós trabalhamos muito baseados em resultados de performance agronômica. Então, a gente vai apresentar um resultado lá em produtividade, em sacas por hectare, em quilos por hectare. E tecnologia de aplicação ou pulverização agrícola não agrega, salvo raras exceções, não vai somar sacas por hectare, né? Mas vai proteger. Então, se eu estou buscando um teto produtivo cada vez mais alto, cada vez maior é o desafio de manter esse teto produtivo. Aí vem o trabalho do fitopatologista, do herbologista, do entomologista, né? Vem todo esse manejo e a tecnologia de aplicação vem fazendo com que se extraia o máximo possível daqueles produtos programados, daqueles produtos que se deseja usar. E sim, esse resultado, essa interferência no resultado é muito maior do que muita gente pensa. É muito maior do que nós mesmos pensávamos. Hoje nós rodamos lá, vamos passar esse ano de 10 mil parcelas, vamos passar de acho que 6 ou 7 mil parcelas somente de tecnologia de aplicação. Está desse tamanho hoje o campo, já tem um bom tempo, porque lá atrás, quando a gente fez o primeiro ensaio, onde a gente pensava, né, nós pensávamos na época, o Adriel fazia estágio conosco, pensávamos em tocar umas parcelinhas ali para tirar algumas dúvidas e percebemos que os resultados são muito maiores do que nós mesmos imaginávamos, né? Com amplitudes lá de 500 quilos, 550 quilos por hectare, do melhor manejo para um pior manejo, né? Do melhor padrão de aplicação para um pior padrão de aplicação. Então, sim, tem muito o que se fazer em termos de tecnologia de aplicação, sempre deixando claro que tecnologia de aplicação não cresce produtividade, mas eu consigo ganhar, eu consigo salvar muita coisa, né? E elevar a rentabilidade, principalmente, olhando para a tecnologia de aplicação. Porque com tecnologia de aplicação eu consigo, olhando para a pulverização, né, com mais detalhe, com mais cuidado, eu consigo reduzir o investimento, eu consigo economizar, e eu consigo também melhorar a produtividade. Então, ela anda totalmente alinhada com rentabilidade. Perfeito. Eu acho que a tecnologia de aplicação ela ficou por muito tempo no mercado como um ajuste fino a ser feito, talvez, na aplicação, um ajuste fino a ser feito no manejo, que muitas vezes, talvez, não foi olhado a nível experimental, o quanto isso poderia impactar. E a nossa ideia como empresa, no início lá, a ideia do Felipe como empresa, como fundador, lá em 2015, né, que foi quando começou o negócio, foi justamente essa, né, entender da onde que vem o resultado, se existe o resultado, que tamanho ele tinha, e foi surpreendente o quanto isso nos trouxe de diferenças depois que começamos a encontrar, não mexendo em dose de produto, mas mexendo na condição da aplicação, adjuvante, horário da aplicação, pH, compatibilidade, que hoje está uma demanda gigantesca em relação a isso, né? E assusta o quanto pode impactar e o quanto dá para se extrair de qualidade, de eficiência, olhando para esse tipo de resultado. Hoje a gente vive várias propriedades, isso Brasil afora a gente observa que existe um conflito entre operação e agronomia, né? Muito em Isso. função da gente tentar operacionalizar o máximo, né? Às vezes fazendo operações, tentando ser o mais eficiente possível na parte das máquinas, e porque tem muita área para fazer, muita coisa, às vezes a questão da agronomia fica um pouco impactada. Como que vocês veem isso, como é que isso para vocês, porque a gente sabe que tem uma parte que a gente tem que respeitar um pouco da questão agronômica do negócio, né? Um pouco não, bastante. Eu acho que foi focado justamente, exclusivamente nisso, né? Desde que começou a onda de tecnologia de aplicação no Brasil e para nós aqui na região principalmente, foi olhado muito para isso. Então, pensando em tecnologia de aplicação, o que eu posso fazer para render mais, para parar menos no pulverizador, para conseguir fazer mais hectares, né? E acabou ficando de lado o outro cenário técnico, que era o imprescindível a não ficar de lado, né? Então, acho que é esse o grande cenário agora. O máximo que se pode render operacionalmente sem perder nada tecnicamente
no processo. Não sei se Acho que é isso que guia, né? Isso que tem que guiar, né? Acho que o professor Paulo Arbex, né? O grande Paulinho Arbex, ele fala muito disso da plantabilidade, né? A velocidade do plantio é a máxima possível que não afete a qualidade. E na pulverização é muito parecido. Quando fala de volume de cauda ou de rendimento operacional como um todo, porque quando fala de rendimento operacional é volume de cauda, é tempo de abastecimento, porque não tem como ser proporcional, não tem como andar junto pressa para fazer cauda e qualidade, né? Então, junta volume de cauda, junta tempo de abastecimento, tempo para fazer, para preparar a cauda e junta mistura, né? Eu tenho que otimizar o máximo possível até que eu comece a esbarrar na perda de eficiência. Por isso que precisa começar a gerar número, né? A gente já tem bastante isso hoje, felizmente, mas ainda precisa fazer muito mais, que é entender, vou misturar um cletodinho com 2,4-D, quanto que eu perco, o que que eu posso fazer para repor isso, né? Então, quando começa a ter o dado, começa a ter ferramenta para mexer. Eu sei quanto eu estou perdendo, sei quanto custa a operação, é fazer conta para ver o que que é mais viável. E a gente percebe, quando vai para esse lado, que o produtor ele é muito mais empreendedor do que muita gente pensa, por natureza. Porque vai para o cenário mais acadêmico, vamos falar assim, na tecnologia da aplicação, todo mundo, não, convencer o produtor a trocar de bico é muito difícil. Vai lá, o cara tu não convence o cara nem a trocar de bico. Chega lá e tem um bico de cada cor. Mas tu não consegue mostrar para ele o que ele ganha se ele trocar de bico. Então é sempre muito mais difícil. Nós há muito tempo não temos dificuldade nenhuma de fazer o cara pegar uma ponta que ele comprou faz uma semana, arrancar tudo e botar uma nova. Por quê? Quando fala quanto custa aplicar errado, né? E quanto vai ganhar, o quanto pode ganhar. Aplicando certo, ele vai para a matemática e executa, né? Então, eu acho que é muito subestimado quanto o produtor, independente do tamanho que ele for, é empreendedor, né? Quanto ele olha como empresa para o negócio, mesmo que sem pretensão. Sim. Vocês atendem todo o Brasil. Onde o produtor está perdendo dinheiro quando se trata de aplicação de defensivos? Ixi, deixar para te ceder, é difícil. Assim, quase todo lugar. Tem lugares onde a coisa está mais acentuada, né? A gente tem, eu acho que principalmente quando se fala de regiões onde tem uma demanda muito alta de produtos nutricionais. Eu tenho uma resposta muito alta a micronutriente ou a macronutriente mesmo, mas da aplicação de nutrientes via folha. Qual que é o problema? Não é o nutriente via folha. O problema é a qualidade desse nutriente. E quando o cara precisa colocar muita quantidade, porque a resposta é muito alta, que se ele não aplicar ele vai perder muito dinheiro, os volumes são grandes e aí ele começa a querer economizar. Quando o cara faz uma aplicaçãozinha de manganês lá no ciclo, não precisa de muita dose, é para repor lá a questão do glifosato, beleza, vai lá e compra um manganês quelatizado e pronto. Agora, quando o cara precisa fazer 5 reposições lá de manganês, quando precisa fazer 5 aplicações de molibdênio, ou seja, quando essa demanda começa a ficar maior, os problemas começam a ficar maiores. E eu diria que, com certeza, tem muita gente perdendo muito dinheiro. Nós temos feito lado a lado, desafiado alguns clientes nossos que usam sulfatos, usam matérias-primas brutas em mistura com fungicidas e que queriam usar, nós temos desafiado a fazer lado a lado. Colhemos vários lado a lado, não perdemos nenhum. Inclusive, a gente entrou com garantia nesse caso, falamos, ó, a gente indeniza a diferença, né, do que produzia menos. E todos eles, nenhum deles, na verdade, topou aplicar separado o nutricional, então inclusive a gente deixou fora e mesmo assim apostou e produziu mais. Eu arrisco dizer o seguinte, se proibir o uso de fertilizante foliar, se proibir o uso de nutrição vegetal no Brasil hoje, talvez a produtividade suba um pouquinho, né? Agora, meu Deus do céu, então quer dizer que é bobagem tudo que está fazendo? Não, é que o impacto do que está sendo aplicado errado, do que está sendo aplicado sem base, o que está sendo mal formulado, é muito maior do que das coisas boas. Quando eu uso um negócio bom, uma nutrição bem ajustada, eu vou ter um impacto que paga ela muito tranquilo, talvez pague 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes o investimento. Só que quando eu tenho uma nutrição de baixa qualidade, quando eu tenho uma formulação de baixa qualidade, eu tenho impactos ali de produtividade de acabar com 30%, 40%, 50% da eficácia do fungicida. Aí tu imagina tu errar a dose de todas as tuas aplicações de fungicida em 50% para baixo, né? É só pensar em quanto de produtividade isso impacta. E nós temos resultados lá. Aplicou misturado, aplicou separado. Colhendo 400 quilos a menos, colhendo 450 quilos a menos, 350 quilos a menos, onde mistura, né? Então, assim, eu não quero dizer aqui que eu sou contra a nutrição, não. Eu sou contra a nutrição sem critério, né? Porque acaba com o manejo fitossanitário, muitas vezes, e essa conta não fecha no final. A perda no fitossanitário acaba sendo maior do que o ganho na nutrição. Quando se usa nutrição de baixa qualidade. Eu ia complementar. Falando especialmente de e além fontes, disso, né? só te interrompendo, tem mais empresas. Esse é o problema. Tem muito mais empresas fazendo coisa de baixa qualidade do que de boa qualidade. Por isso que eu apostaria sem medo nenhum que se eliminar a média sobe. Mas claro que nós vamos ficar olhando para a média, né? Mas é isso, com certeza. Só para tentar mensurar o tamanho do problema. Só para ser o mais assertivo possível na tua questão, Thiago, a pergunta de onde está sendo perdido mais dinheiro, talvez tendo menos eficiência, a questão é em qual ponto
da tecnologia de aplicação ou qual região geográfica? A gente tem como o Brasil como um todo, né? Acho que deve ter Mas falando geograficamente ou falando de um ponto específico técnico, assim, de compatibilidade? Não, geográfico. Geográfico. Do Brasil. Em regiões que então está sendo, talvez... Onde tem maior demanda, porque é onde precisa usar mais solo volume, mais fraco, e aí o talvez. cara quer economizar na formulação, ele quer usar o produto bruto, salzão, sulfatão lá, né? E aí estão os grandes problemas. Tem outras Quem tá coisas que perdendo talvez dinheiro. impactem tanto quanto a compatibilidade, a nutrição, a mistura, só que talvez não seja tão usual, né? Ou talvez tenha menos repetibilidade no cenário, na região e tal. E aí tem regiões que perdem muita eficiência, como as regiões de incidência extrema de vento, né? Pega aqui, vamos lá, Santa Vitória do Palmar, Sim. Vacaria, são regiões, pensando aqui em Rio Grande do Sul, e tem outras fora do estado, que perdem muito também por tecnologia de aplicação por conta do vento excessivo, mas daí tá fora do controle, o cara não tem muito o que fazer. E até Vai porque- até ali, né? Mas não tem muito o que fazer, porque chega num ponto que é lutar contra a natureza. Agora, quando se fala de compatibilidade, aí são coisas que estão ao nosso alcance e estão escapando. Quando a gente tá no forte normalmente da soja, existem situações em que vai 10, 12 produtos dentro de um tanque, né? E é uma dificuldade muito grande você colocar todo esse negócio para dentro. Sempre há uma dúvida do produtor que se isso tudo tá tudo bem, vai passar pelo bico, vai chegar na soja, se isso tudo tá harmônico lá dentro, né? Quimicamente estável. Quimicamente estável, E essa é uma briga nossa, né? Porque se fala muito em teste de garrafa e realmente, nós hoje comentávamos sobre, né? O teste de garrafa ele é importante, sim, é imprescindível que se faça o teste de garrafa para homogeneidade e a cauda ficar solúvel, digamos assim, ou pelo menos estável, suspensa, e eu conseguir pulverizar, sair no bico e chegar na planta, beleza. Isso tudo é importante. Agora, não é por aí que se começa a olhar. É por isso que nós começamos a fazer muito ensaio em compatibilidade, para olhar para a parte agronômica e de eficiência desse processo, né? Beleza, misturei, deu certo, e agora, funcionou ou não? Então, começar a olhar para isso tem sido muita demanda, muito mais essa demanda química de eficiência do que, de fato, Exato. física, né? Primeiro, acho que a ordem não pode inverter. Primeiro eu vejo se tem sinergismo, né? Na performance agronômica, se tem perda, que tamanho ela é, se é aceitável, para depois eu ver se eu consigo aplicar. Depois eu vou ver se isso vai dar algum tipo de reação ou algum acúmulo de resíduo muito alto, para ver se eu vou conseguir passar pelos filtros. Essa é a segunda briga. Porque tem um exemplo muito claro, né? Mancozeb está sendo uma dificuldade gigantesca de aplicar Mancozeb. Beleza, é um problema, os WP estão vindo agora com algumas dificuldades a mais de aderência e tudo mais, mas ninguém está deixando de aplicar Mancozeb, porque a cauda talvez fique ruim ou seja difícil de aplicar. Exato. Todo mundo sabe da importância, tem que aplicar, é importante aplicar. Agora ajeita a cauda para conseguir aplicar. E não ao contrário, né? Agora eu não vou aplicar Mancozeb porque a cauda ficou ruim. É teste de garrafa que importa? Não. E é a mesma lógica que deveria ser levada em consideração em primeiro lugar quando se fala de mistura, né? Primeiro, é importante agronomicamente separar ou misturar. Depois eu vou ver como é que fica na garrafa, né? Depois eu vou ver. Garrafa não é falando de forma pejorativa de maneira alguma. Nós fazemos teste de garrafa. Nossa equipe faz Depois teste de vai simular, garrafa. né? Nós fazemos trabalhos de pesquisa usando garrafa para fazer, muito parecido com a forma como se faz. Isso é ótimo, só que ele tem que estar lá no final do processo, não pode ser a base para tomar uma decisão se eu misturo ou não misturo. Primeiro a questão agronômica, depois a questão de operação. De Né? novo operacional. Sim, de novo Exato. operacional. E claro que muita coisa consegue se resolver antes, né? Tu fala, às Sim. vezes tem 10, 12 produtos, mas não tem nenhum risco. Sim. Por exemplo, estou usando 10 produtos, todos eles insolúveis. Produtos insolúveis não trocam entre si. Então a chance de eu ter uma reação entre frações solúveis que vão sair daquele produto é muito pequena, né? Agora, por que tem que abrir muito olho para nutrição? Por que tem que abrir muito olho para herbicida? Porque é onde estão mais os produtos solúveis em água, esses trocam mesmo. Sim, daqui a um pouco tu tá com algum produto que sobe pH e o produto teu foco precisa de pH baixo. Isso Daqui a eu pouco consigo tu tá saber bem antes da terminando com a garrafa, tua... eu consigo resolver por telefone. Tá terminando com a tua cauda sabendo já, né? Mas passa pelo bico, né? Isso é um problema, né? Quando a gente... Quais são as principais soluções viáveis disponíveis no mercado sobre tecnologia de aplicação e que se destacam na relação custo-benefício? Deixa. Tecnologia pensando em... Custo-benefício. Aí tem bastante coisa que dá para abordar, talvez. Vamos elencar algumas. Acho que talvez uma das mais... Daria para começar a falar de umas coisas polêmicas. Eu acho que vamos começar. Vamos começar em situações que tá talvez pipocando já. Deixa para comprar as brigas tem... mais no final que dá para cortar. Final, pra cortar. Tá pipocando no mercado, já existe há bastante tempo e as tecnologias estão melhorando nesse sentido. Inclusive, acho que vocês têm lá também pulverização pulsada, por exemplo, né? A pulsada ela existe no mercado há muitos anos. Começou a ser usada mais recentemente e as tecnologias, a parte do aparelho começou a ser melhorada muito recentemente. Então existiam muitos impasses em relação ao uso. Diafragma, solenoide estourando,
o equipamento não durava por muito tempo, né? Então a pulsada eu vejo como uma das tecnologias novas, aí pensando em tecnologia mesmo, aparelho, tela, solenoide, elétrica, né? Que está passando, talvez, um cavalo passando encilhado, né? Em relação a, por exemplo, básico, compensação de curva. Né? O cara faz um talhão, ele faz a bordadura e todas as vezes que ele faz uma volta, digamos, uma volta para a esquerda, né? A volta fechada para a esquerda, a barra do lado esquerdo apresenta fitotoxicidade, uma aplicação de fungicida. Por quê? Porque a dose é medida para a barra inteira. Então, a velocidade do trator é a referência do GPS, do centro do trator. Se fizer uma curva fechada para a esquerda, a barra do lado esquerdo vai andar mais devagar. Portanto, a taxa vai ser muito maior, a dose vai ser maior, vai dar uma fitoxicidade naquela ponta da barra. A Taxa pulsada, variável. ela compensaria isso, taxa variável, né? A pulsada, ela compensaria isso. Então, eu faço cortes de fluxo naquelas bicos que estão na parte mais ao lado esquerdo da barra e fazendo com que se ajuste essa dose, que não tenha variações gigantescas, variações grandes de dose, compensando essa dose ao longo da barra. Então, essa é uma das tecnologias que eu diria que talvez é uma das mais fáceis de se pagar. Ela se paga fácil nesse sentido. Ela tá aí, tá sendo, como o Adriel falou, tá sendo aprimorado, os equipamentos estão melhorando. Daqui a pouco vai ter muito equipamento aí que já tem pulverização pulsada e vai ter melhorias de software, talvez, só permitindo fazer mais coisas, como, por exemplo, uma taxa variável dentro da barra. A pulverização pulsada permite fazer isso. O cara trabalhar 50%, tem equipamento que faz isso, inclusive, né? Trabalha lá 50% PWM, né? Ou seja, tem um fluxo, um ciclo PWM lá de 20, uma taxa PWM de 20 Hz. 20 vezes por segundo, o solenoide vai abrir e fechar. Se ele estiver numa frequência de 50%, 50% do tempo ele vai estar aberto, 50% fechado. Então, aquele bico que era 0,2 vai virar um 0,1. A referência de pressão e vazão dele, ele vira um 0,1. Então, eu começo a poder variar dose, por exemplo, dentro da barra, eu consigo mais do que dobrar, porque eu tenho uma oscilação que a pressão me permite, né? Então, dentro da barra, ao mesmo tempo, eu consigo tranquilamente dobrar a dose. Trabalhar com uma taxa de 50%, em algumas reboleiras, por exemplo, dobrar. Aí volta lá para o operacional. Eu consigo, com uma operação só, às vezes, resolver um problema de daninha, economizando produto, usando, né, da taxa variável. Então, eu acho que assim, eu colocaria, contribuindo aí com o Adriel, acho que taxa variável já logo ali. São coisas que estão muito próximas de nós e nós não estamos usando. Se pegar as máquinas John Deere, Star, elas já estão desde 2012, 13 prontas para fazer taxa variável. É só fazer, né? E nós começamos agora a acordar para isso, né? Todo mundo, nós, inclusive nós mesmos aqui, a gente considera que atrasou para começar a mexer com isso. E tem muita opção, muita coisa caindo maduro, né? Dessecação de soja em taxa variável, né? Pode fazer via satélite, consegue melhorar muito a operação com custo baixo e muita agilidade. Então, acho que assim, pulsada e taxa variável, né? Que são coisas que se comunicam diretamente. Acho que pensando em equipamento, com certeza, tecnologia embarcada em equipamento, eu acho que é o que está mais na nossa mão, assim, em termos de custo-benefício, de resposta imediata, e nós estamos subutilizando. Sim. Mais alguma... Vocês acham que destacam mais alguma coisa em termos de tecnologia? Tecnologia pensando em equipamento, né? Equipamento. Claro, tecnologia vai muito além. Tecnologia tem bastante Custo-benefício. Custo-benefício. Eu acho que custo-benefício geral, equipamento para cauda, né? Seja o feito em casa, seja o adquirido, é muito fácil de bater. É tecnologia que não é separar. tela, é técnica, né? Exato. Achar um jeito de que fazer vem melhor. de técnica mesmo, que é a tecnologia como tem que ser, né? Melhor. Então, equipamentos para fazer caldo, o cara ter daqui a pouco 2 pré-misturas, 3 pré-misturas, 4 pré-misturas. A gente tem fazendas aí que tem 6 pré-misturas para diluir os produtos quase que todos puros em água. Dilui tudo puro em água, depois faz a mistura. Isso é ótimo, isso é um sonho. Né? É difícil operacionalmente, sempre vai ser um pouquinho mais difícil, mas tecnicamente é muito bom. Faz caldas de muita qualidade. E são coisas que no final das contas não custam tão caro assim. Né? A gente percebe, por exemplo, o cara tem que ter uma bolinha lá, uma calda pronta, do tamanho do pulverizador para poder fazer uma calda pronta, deixar pronta com eficiência. Se tu tiver 2 pré-misturas de 500 litros, às vezes, tu consegue fazer uma calda de 3.000, porque tu separa ali o que tem risco, né? Então tu pode concentrar um pouquinho mais, porque as coisas que tem risco de misturar, de reagir, já estão separadas. Então, acho que são coisas também... outro ponto, deixando assim bem amplo, né? Porque dentro do equipamento de calda tem muita coisa que pode fazer. Pode ser em casa, pode comprar, depende da mão da gambiarra lá, como é que tá, né? Se o cara gosta ou não gosta. Mas de qualquer forma, seja fazendo, seja comprando, tem um retorno muito próximo, assim, quando se fala de equipamento para melhorar a qualidade de calda. Nós falamos agora mesmo do operacional, né? De operacionamento e melhorar o processo ajustando velocidade, agilidade de formação de calda, né? Nós incrementamos aí muitas vezes 30%, 40% de rendimento num pulverizador, melhorando o tempo de abastecimento Tem cenários que tu quase, talvez, pouparia uma compra de um novo equipamento só por ter uma agilidade maior. O cara desloca da fase
do talhão, vai para a sede, abastece, volta para o talhão e começa a aplicar. Ele gasta 1 hora, 1 hora e meia. Se ele ajustar isso para 10 minutos, que é fácil de fazer, que é bem palpável, né? Ele talvez tenha uma máquina a mais trabalhando na fazenda só por não gastar tempo deslocando e abastecendo. Sem dúvida. Eu acho que custo-benefício é isso, principalmente, Thiago. Tem que eu acho tecnologias que surgem aí, que estão aí, a gente sabe, conhece muito bem, mas pensando em retorno financeiro, econômico, que vale a pena investimento, talvez, e se pague em um espaço de tempo não tão longo, eu acho que esses são os principais, assim, a destacar, pensando em pulverização. Né? É de forma ampla, né? Porque, por exemplo, vamos pensar em adjuvante. Um adjuvante não tem como ser amplo nunca. Esse é o grande erro, né? Sim. Pensar em adjuvante de forma ampla, é um adjuvante que vai resolver. Tecnologia de já produto, começa sabe? errado. Daí eu pensar... Aí é outra... Acho daí que é muito separaria. amplo, né? É outra Daí categoria, tipo comparar carro com moto. Na verdade, é tão basicamente. amplo que chega a ser específico. Tem É talvez específico. uma tecnologia para cada tipo de produto, para cada tipo de coisa. Né? Sem dúvida. Pensando em termos de Brasil, como que o Rio Grande do Sul está posicionado em relação ao país como um todo na eficiência de aplicação de defensivos? Olha, eu diria Somos bem que... suspeitos pra falar. somos suspeitos para falar, mas eu diria que muito melhor do que a gauchada pensa. Né? É. Nós estamos muito melhores do que nós mesmos pensamos. Né? A gente vê muito a questão de máquina grande, andando rápido e achando que isso aí é tecnologia. E tecnologia, se olhar todos os conceitos de tecnologia, a primeira coisa, uma das coisas em comum que tem é técnica. Né? Então, técnica empregada. O Rio Grande do Sul está muito mais aberto para isso. A gente tem regiões do Brasil aí aplicando, por exemplo, aplicações de fungicida em soja, aéreas. É 7 litros, 8 litros, é proibido subir disso. Beleza, não vai funcionar do jeito que deveria. Né? Vão arrumar um monte de inimigo aqui, os caras vão ficar bravos, mas é a verdade. Um dia vão concordar comigo. Né? Por quê? Porque a gente faz isso, a gente pesquisa e vê que a conta não fecha. Com 7 litros por hectare, eu não faço o número de gota por centímetro quadrado que eu preciso em um tamanho de gota razoável para aplicar bem um fungicida protetor em soja. Enquanto não depender muito do protetor, vai escapando. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não se fala nisso. Fala em 15. Né? Pronto, resolve. Tem uma margenzinha para 14, para 13, já dá conta, né? Então já começa por aí. Então tem um monte de avião operando abaixo da taxa mínima que deveria estar operando, pensando em protetores, né? Fungicidas protetores, principalmente em soja. O Rio Grande do Sul está muito bem posicionado. O Rio Grande do Sul trabalhou e trabalha muito bem com técnicas de baixo volume. Isso é um indicador interessante, porque quem consegue trabalhar com baixo volume e rodar bem operacionalmente é porque tecnicamente está bem, é mais difícil, né? E dependendo da região do Rio Grande do Sul, a gente quase que briga mais para subir volume do que para baixar. E aí tu vai para algumas regiões que tem fazendas, um módulo, vamos falar assim, maior, né? E a nossa briga é inversa, é baixar volume. Tem regiões onde nós somos indicados, o pessoal da Equalizagro, eles trabalham com baixo volume. Baixaram minha taxa para 120 aqui. Então, 30 lá trabalhando, lá grandão, 3 mil litros. Baixou para 120 a taxa, melhorou operacional, né? Então, falar isso aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente quase não encontra alguém trabalhando com 120. Então, de novo, reforço, né? Baixo volume não é sinônimo de tecnologia, mas é um indicador. Quem consegue fazer isso, normalmente tá bem tecnicamente. Então, no Rio Grande do Sul, em resumo e reforçando, né? Tá bem mais avançado do que nós mesmos imaginamos. Eu acho que é feio comparar com outras regiões, né? O Rio Grande do Sul tá melhor do que o Cerrado. Não, são situações diferentes e cenários diferentes, né? Não dá para comparar diretamente, mas eu diria que sim, rodando o Brasil inteiro e conhecendo os outros cenários, eu vejo talvez culturalmente o povo mais aberto à tecnologia e aberto a talvez melhorar o processo, olhar mais para isso, olhar para a técnica, olhar para o lado agronômico, olhar para a eficiência, enquanto em outras regiões, e veio daquela tua primeira pergunta lá de operacional, né? Se olhar muito para operacional, eu tenho uma área lá de 25 mil hectares, de 40 mil hectares, eu tenho que render, tenho que fazer aplicar, e acaba às vezes ficando um pouco de lado a parte técnica para depois, realmente tinha que ter olhado para isso. Aí volta para a técnica e começa a voltar. Eu vejo que o Rio Grande do Sul está muito olhando bastante para cenário agronômico, né? Cenário técnico antes de olhar para operacional. O nosso trabalho mesmo, que é de ajuste fino, embora tenham respostas muito maiores do que a gente imagina, né? Eu imaginava, ainda é um ajuste fino, porque eu não posso comparar meu trabalho com calcário. Falo para o cara, não, tira o calcário e vamos trocar o pulverizador, ou tira o calcário e vamos comprar adjuvante. Não dá para comparar. E tem regiões de abertura, muita gente nos fala, o Adriel já deve ter ouvido isso bastante também. Falava, vocês precisam ir lá para tal região, lá. Nossa, lá tem uma carência gigante, porque os caras estão abrindo área lá, ninguém sabe nada, tá todo mundo perdido. Essa não é a região que dá certo para nós, a gente já viu isso. Porque esses caras têm problemas muito maiores para resolver ainda. Eles precisam botar calcário, eles precisam trabalhar perfil, eles precisam fazer um monte de coisa para começar a ter uma lavoura consolidada, né? Então não adianta, não é ali que a gente desenvolve. Nosso trabalho desenvolve muito melhor em regiões mais... que não é mais avançadas, mas que já tem mais tempo de agricultura mesmo e que já estão olhando um pouquinho mais pro detalhe. Então hoje, por exemplo, ele está sediado aqui em Cruz Alta, está em Sorriso, está em Jataí, né?
tá em Avaré, lá em São Paulo, atendendo aquela regiãozinha ali de São Paulo e um pedaço do Paraná. Então são regiões que já estão bem consolidadas. A gente percebe que é assim e aí que a coisa anda, né? Aí e quase deixei o João de fora aqui. E Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Fica sediado em Campo Grande, mas roda ali. Mas enfim, a gente percebe muito claro isso. Assim, nosso trabalho roda em regiões que já estão mais consolidadas. E o Rio Grande do Sul está bem nesse cenário. Muito bem. Quais são os principais resultados que vocês já conseguiram mapear nesses anos de mercado? Essa eu quero falar. Vai que é tua. Não, acho que, modéstia à parte, né, Felipe? O Felipe é o grande responsável por tudo isso e foi o idealizador do negócio desde o início. E eu sinto orgulho em falar que a gente tem muito resultado gerado e a tecnologia de aplicação ela ficou por muito tempo parada no mercado, né? Você olhou muito, qual que é o bico que eu coloco? Calibração, aferição, desgaste, beleza? Tudo isso importa e tem que olhar, né? E nós mesmos, como equipe, como consultoria, nós fazemos isso, tu sabe bem, né, Thiago, do trabalho. E só que tem muita coisa que ficou para trás, pensando em pH de cauda, formulação de produto, horário de aplicação, muita, talvez, argumentação que surgiu no mercado, muitas vezes do lado comercial, sendo quem trouxe a informação, que quando vai pesquisar, quando vai avaliar, não bate, não fecha, não se confirma. Então, acho que diria que as maiores descobertas da Equalizagro como empresa, talvez a nossa maior interferência na tecnologia de aplicação foi, primeiro, eu diria, Felipe, pode me corrigir se tu acha que não, é outra coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, pH de cauda, o falar de pH de mistura, falar de pH de produto de um jeito prático. Não é, teoricamente, se você mexer o pH de 7 para 8, vai ficar com o caudado um pouco mais baixo, fica mais solúvel em água, então quer dizer que vai funcionar melhor porque a planta ela vai translocar, ser um produto sistêmico via água, então vai melhorar. Sim, teoricamente isso é lindo, é bonito, mas será que na prática confirma? Então olhar para isso de uma forma, não deixando de ser teórico e ser experimental, mas olhando para o resultado prático disso, eu vejo que é o que nós temos de maior valia, digamos assim. Aí entra depois compatibilidade, interferência, de mistura e tudo mais, mas pH de calda eu colocaria lá em cima. Então, pH de fungicida não é pH alto, pH de herbicida não é pH baixo. Mas sim, tem um pH específico de cada tipo de produto, em cada tipo de formulação que ele vai ser colocado depois para aplicar. Isso, começamos a mexer com isso, nos assustou, como várias outras coisas, mas isso nos assustou especialmente, né? O quanto eu consigo tirar, aí é um case, eu acho que dá para colocar naquela lista lá do custo-benefício pH de calda de maneira geral, né? Eu consigo, com muito pouco investimento, incrementar muito o controle, né? Em fungicidas, herbicidas, de maneira geral. Hoje a gente vê muito coisas que nós desenvolvemos no campo, né, que foram rodando, vai fazendo treinamento, vai levando para lá e para cá, não publica nada, né, porque a gente foca como empresa privada em resolver o problema do nosso cliente e pronto. Aí os caras falando lá de muita coisa que a gente já posicionou há tempo atrás, a gente sabe que fomos nós que fizemos. E o pessoal pergunta às vezes, mas tu que não devia ter publicado isso aí, essa informação não é tua, quem é que gerou, não sei o que, isso não é preocupação para nós, né? Porque no momento que fica pensando, pensando nisso, em proteger aquele dado para dizer que é meu, né, que muita gente parou já na pesquisa e quando percebeu ficou para trás. Isso aí para nós é combustível para correr atrás de coisa nova. Isso daí já está passado, todo mundo já sabe, beleza, porque nós levamos para todo mundo, agora vamos correr atrás de coisa nova, né? Então a gente trabalha muito olhando para esse lado, assim. E muita coisa disruptiva já saiu de lá, pré-mistura de cletodin, óleo, muita gente fala disso. A gente tem trabalho lá de 2016, comecinho de 2016, mostrando o resultado já disso aí, quando não se falava. Se nós descobrimos, não sei, mas ninguém falava até então, né? Então... E até hoje se fala nisso, né? E exato, muitas vezes. Por que eu vou misturar um no outro antes de colocar no tanque se eu vou colocar os dois juntos depois? O que vai mudar? E nós estamos há 8 anos mostrando resultado e posicionando isso já há muito tempo, né? Sim. Então acho que essa é a grande valia da pesquisa, da informação. Essa interação 2,4-D, glifosato, né? Como resolver. Tinha gente que tinha assim, uma coisa, nós não descobrimos. Existiam produtos para resolver isso, só que os caras sabiam o que fazer, mas transformaram em produto e vendia velado, né? De certa forma. Então, nós expusemos, né? Jogamos o ventilador, esse tipo de coisa. Essas coisas, eu acho que podemos contribuir um pouco nesse sentido aí com a agricultura. E quais são os principais mitos e verdades sobre esse assunto? Sobre o assunto tecnologia de aplicação de maneira geral. Eu acho que nós já citamos, né? Isso aí, pH. Herbicida tem que baixar pH. Fungicida não pode baixar pH. Eu acho que esse é o maior de todos. É o maior. De todos, sim. E foi um que a gente derrubou, bem derrubado, né? Falar, como é que moral tu tem para falar disso? A gente tem mais de 50 fungicidas testados. E não tem linha nenhuma tendência. Existem tendências entre ingredientes ativos e formulações específicas. Agora
Não existe uma tendência para fungicidas. Né? Então, esse com certeza é o maior mito de todos. E aí vou virar alguns outros aí, como por exemplo, aumentar o volume de cauda vai melhorar a deposição, vai fazer chegar mais embaixo. Né? Preciso molhar bem, porque tem ferrugem. Ou talvez evitar uma situação de condição atmosférica ruim, né? Vou ficar Exato. de tarde, então aumenta o volume. Boto mais água por hectare e vai melhorar a minha aplicação. Não tem nenhuma relação. Aí o cara bota um cone com 60 e um cone com 100. Daí a condição tá ruim, bota o cone com 100. A mesma gota, evapora igual. Né? Outro grande mito, concentra a cauda que vai absorver mais rápido. Tem produto, tem comprovação, inclusive, de científica, e que tem produto que é o contrário. Se eu concentrar demais, ele demora mais para absorver. Essa é uma grande argumentação da aplicação aérea, né? De aviação de modo geral. Existem produtos que absorvem... produto, não água. Existem produtos que absorvem mais rápido em baixo volume? Existem. Todo produto absorve mais rápido em baixo volume? Não. Nem mais rápido, nem mais eficiente, principalmente, de forma mais eficiente. Então, acho que são alguns dos principais mitos, acho que são por aí mesmo. Muito bem, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, gostaria de abrir espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. Peraí que eu esqueci de um muito importante, Thiago. Sim, fica à vontade. Não pode misturar glifosato com fungicida, né? Isso aí é o mito forte. Esse seria um baita mito, né? Esse é um Tem mito quase mais fungicida que dado que não dá. Só para complementar. Muito bem, pessoal. Aí se vocês quiserem fazer alguma consideração, a gente vai chegando no fim do nosso episódio. Rápido, né? Rápido. Passa voando. Tempo voa. Não, acho que nos resta, né, Thiago, agradecer pela abertura, pela participação. Para nós é muito importante como empresa falar um pouco do nosso negócio, do nosso trabalho. E contem conosco aí para que precisarem. Certo. Não, só agradecer mesmo, né? Muito bom abrir. A gente está sempre disposto a trocar informação em termos de tecnologia de aplicação, a levar. O nosso grande propósito é levar a tecnologia de aplicação para outro patamar, é subir o nível da tecnologia de aplicação. Coisas que a gente já fez, como juntar os aplicadores, vamos fazer um treinamento para o aplicador. A gente vai lá falar o que é uma emulsão, o que é uma suspensão, que deveria ser básico desde o começo. Né? Então a gente precisa mudar um pouquinho essa forma de olhar para a tecnologia de aplicação. Não temos razão em tudo, não acreditamos nisso. Quem sabe vai surgir muita gente boa aí, muita gente melhor do que nós, do que quem sabe já tenha. Agora nós precisamos mudar, e isso eu posso dizer com muita convicção, precisamos mudar a forma de olhar para a tecnologia de aplicação. Então, muito obrigado pelo espaço para poder trazer esse recado aqui para vocês, muito além do recado quem é Equalizagro, o recado de que precisamos olhar para a tecnologia de aplicação de outra forma. Obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer então a presença do Adriel, do Felipe, pelas informações valiosas que nos trouxeram hoje, e chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast Prosa de Lavoura.